Trabalhei no turno da noite em um hotel de médio porte na minha cidade. A principal coisa que fiz no meu trabalho foi ficar no balcão da frente e atender os clientes que precisavam fazer check-in ou check-out. Na maior parte do tempo, quase ninguém estava parando no saguão durante a noite. Quando eles entravam, simplesmente passavam direto por lá. Eu simplesmente ficava lá a noite toda olhando para as portas. De qualquer forma, eu pegava os clientes irritados como sempre, reclamando de alguma coisa ou apenas sendo estranhos. Mas houve uma noite em particular que ainda se destaca para mim. Foi uma noite normal como qualquer outra enquanto eu estava na recepção. Havia uma grande tempestade acontecendo lá fora, e geralmente, sempre que está chovendo ou apenas mau tempo em geral, ninguém ficaria entrando e saindo do hotel. Peguei meu telefone para passar o tempo, mas alguns minutos depois um homem apareceu na porta de entrada. Ele passou pelo primeiro conjunto de portas e então parou na pequena área entre os dois conjuntos de portas. Ele olhou através do vidro, olhando ao redor do interior do prédio, fez contato visual rápido comigo antes de desajeitadamente revistar seus bolsos e voltar para a chuva. Foi muito estranho. Mas para ser honesto, eu já tinha trabalhado em um hotel por tempo suficiente e conhecido tantas pessoas que estava acostumado com o comportamento estranho de certas pessoas. Presumi que ele simplesmente esqueceu as chaves ou algo assim e teve que buscá-las no carro. No entanto, devo mencionar que nunca tinha visto esse homem antes, embora não seja incomum, já que a maioria dos clientes fazia check-in ou check-out durante o dia. Ele não tinha mala, nem bolsa, nem nada, então é claro que presumi que ele já tinha um quarto alugado e tudo mais. Alguns minutos se passaram antes que o telefone tocasse na minha mesa. O identificador de chamadas disse que era um número externo, então eu sabia que não era ninguém de um dos quartos. Atendi e disse a introdução regular do hotel e perguntei como poderia ajudar. Um homem que estava do outro lado da linha disse que ele havia estacionado logo em frente e precisava de ajuda para trazer sua bagagem. Desculpe, mas nossos funcionários responsáveis pelas bagagens encerram as atividades às 21 horas. Eu disse. Ele respondeu educadamente dizendo que estava tudo bem, mas então ele me perguntou se eu poderia sair e ajudá-lo, garantindo-me que ele só precisava que eu colocasse uma mala pequena. Esse era um pedido muito estranho, mas eu disse a ele que, se ele parasse o carro até a porta da frente, eu poderia ajudá-lo. Ele parou por um momento e depois disse tudo bem e desligou um pouco irritado. Contornei a mesa e esperei entre as portas de entrada. Fiquei lá provavelmente por 5 minutos antes de ficar impaciente. Abri a porta e coloquei a cabeça para fora. Ainda estava chovendo, mas pude ver o homem de antes, do outro lado do estacionamento acenando para mim, e fazendo sinal para eu vir até ele. Tive um péssimo pressentimento, pois a razão pela qual eu queria que ele parasse na frente era para que pudéssemos ficar fora da chuva. Por que alguém iria querer andar com sua bagagem no meio de uma tempestade? Eu o ignorei e fechei a porta, voltando para minha mesa imaginando que se ele realmente precisasse da minha ajuda, ele estacionara o carro na frente. Assim que me sentei, o homem passou pelas portas. Pelo quão longe ele estava no estacionamento, ele teria que ter corrido para chegar aqui tão rápido. Desta vez ele veio até o saguão e ficou a poucos metros da mesa, respirando pesadamente. Ele imediatamente me fez exatamente a mesma pergunta que me fez pelo telefone, pedindo para ajudá-lo com sua pequena mala. Claro que respondi exatamente com a mesma resposta de que dessa vez. Ele precisava parar o carro na frente, embora ele tenha me dito que já havia tirado a bagagem do carro e não queria colocá-la de volta. Eu já tinha um mau pressentimento sobre esse cara, mas essa resposta me fez ter certeza de que havia algo muito errado. Perguntei se ele tinha um quarto, garantindo que eu precisava fazer check-in antes de ajudá-lo mais. Ele imediatamente ficou bravo como se eu o tivesse ofendido com aquela pergunta. Ele exigiu que eu saísse e ajudá-lo antes de ele fazer o check-in, pois sua bagagem estava ficando molhada lá fora. Neste momento eu já estava farto e respondi com um pouco de atitude. Você deixou suas malas lá fora na chuva porque quis. Se você se recusar a fazer o check-in, então vou ter que fazer você ir embora.
Ele se virou com raiva, me mostrando o dedo do meio ao sair pela porta. Ele não apareceu pelo resto da noite, e quando a equipe da manhã chegou, eu contei a ele sobre o homem. Até onde eu sei, ele nunca fez check-in. Isso definitivamente me deixou assustado, pois agora eu sabia que ele nem era cliente do hotel e era apenas um cara qualquer tentando me atrair para seu carro no meio de uma noite de tempestade. Não faço viagens rodoviárias com muita frequência, pois prefiro pegar um avião se tiver que ir a algum lugar longe, mas devido ao curto prazo do funeral de um membro da família, tive que dirigir cerca de 10 horas até a casa do meu primo. Não tinha certeza de quanto tempo ficaria por lá, então arrumei coisas suficientes para uma semana e comecei minha viagem na manhã seguinte, por volta das 10 horas. Provavelmente já haviam se passado 5 ou 6 anos desde que eu havia dirigido tão longe, mas ainda estava confiante de que conseguiria chegar lá em um dia, sem precisar parar em um hotel ou qualquer coisa. Algumas horas depois de começar a dirigir, uma nuvem de tempestade começou a se formar à frente e uma hora depois eu estava dirigindo sob chuva forte e trovões. As estradas em que eu estava dirigindo eram longas e passavam por Plainfields e às vezes, pequenas florestas. Algumas partes da estrada ficavam em um vale, então toda a água da chuva fluía para a estrada, basicamente sem sistema de drenagem. Isso me fez ter que desacelerar drasticamente para garantir que não escorregasse pela lateral ou fosse pego em um trecho inundado da estrada. Em um ponto, não conseguia nem atravessar devido ao caminho estar completamente inundado. Não poderia arriscar que meu carro quebrasse ou ficasse preso no meio do nada em uma estrada vazia, então fui forçado a dar meia volta e encontrar uma rota diferente. Tudo isso fez com que a viagem demorasse muito mais do que eu havia planejado e, depois de quase 8 horas dirigindo, eu ainda tinha 5 horas para ir. O sol já estava se pondo e eu estava bastante exausto de ter que me concentrar tanto em dirigir na chuva, então eu sabia que precisava encontrar um lugar para descansar um pouco antes de continuar a viagem. Levei 45 minutos tentando ao máximo ficar acordado antes de encontrar uma pequena cidade onde pudesse parar. Em uma pequena cidade, quero dizer, tinha literalmente talvez 20 prédios e algumas casas de fazenda aleatórias espalhadas por quilômetros de distância. Eu dirigi para ver se havia um motel ou algo assim, mas é claro que não tinha um. O melhor lugar que consegui encontrar foi um pequeno estacionamento de um supermercado local. Estacionei meu carro no canto mais distante. A cidade estava silenciosa, pois nenhuma das luzes estava acesa, exceto algumas luzes da rua, e não havia carros nas estradas. O lugar era um pouco assustador. Então, fiz questão de trancar meu carro e olhar em volta por alguns minutos antes de inclinar o banco para trás e fechar os olhos. Sei que parece que foi uma má ideia e que eu realmente deveria ter pensado melhor. Mas já era bem tarde, e a chuva ainda estava caindo muito forte, então eu não estava muito preocupado no momento com qualquer coisa acontecendo durante a noite. De qualquer maneira, parecia mais seguro do que apenas estacionar na beira de uma estrada vazia sem nenhuma ajuda por perto, se eu precisasse. 10 minutos depois, eu caí dormindo ao som da chuva forte no meu carro. Quando acordei, percebi que os trovões e relâmpagos tinham ficado mais altos. Olhando ao redor, todo o estacionamento estava muito mais escuro do que quando cheguei lá. Mais ao longe, pude distinguir uma figura se movendo em direção ao meu carro. Eu olhei para eles, esperando que eles fizessem uma curva ou fossem para outro lugar. Mas quanto mais eles andavam, ficava claro que eles estavam vindo em minha direção. A chuva tornava difícil ver, mas quando eles estavam a 6 metros de distância, eu pude dizer que era um homem. Comecei a ficar muito assustado, especialmente porque estava chovendo lá fora e esse cara não parecia nem um pouco incomodado com isso. Mas eu percebi que ele não estava segurando nada, então eu estava bastante confiante de que ele não poderia apenas arrombar meu carro. Quando ele estava a poucos metros de distância, ele começou a caminhar em direção à porta dos fundos, e em vez de tentar abri-la ou arrombá-la,
colocou as mãos espalmadas na porta e começou a empurrar como se estivesse tentando literalmente empurrar todo o meu carro. Eu não sabia o que pensar, mas o fato de ele estar tentando empurrar meu carro me disse que esse homem era definitivamente maluco. Coloquei minha chave na ignição e liguei, ligando os faróis e tudo para avisar o cara de que eu estava lá, mas o homem nem sequer vacilou. Ele continuou tentando empurrar como se sua vida dependesse disso. Eu já estava farto neste momento e lentamente comecei a dar ré. O homem seguiu o carro de volta por alguns passos, mantendo as mãos nele antes de soltá-lo. Ele se levantou e me observou enquanto eu me afastava e começava a sair do estacionamento antes que ele começasse a andar de volta na mesma direção por onde veio. Não parei o resto do caminho até a casa do meu primo. Hoje, vou compartilhar uma história intrigante que aconteceu quando eu tinha 14 anos. Na época, morava com meus pais em uma casa remota no estado de Washington, a cerca de 20 minutos da cidade mais próxima, cercados por uma vasta paisagem florestal. Nunca me senti desconfortável com a solidão dessa localização, exceto por um incidente que deixou uma marca duradoura. Eram férias de primavera, e meus pais haviam planejado uma emocionante viagem para a Flórida. Mal podíamos esperar para partir na manhã de domingo. No entanto, uma reviravolta no trabalho do meu pai, poucos dias antes da partida, nos forçou a cancelar essa tão esperada viagem. No domingo, enquanto estávamos todos desapontados em casa, uma forte nuvem de tempestade se formou no horizonte. Ela se aproximava rapidamente, e a chuva começou a cair intensamente. Os trovões e relâmpagos tornaram-se constantes, e os visitantes do parque aquático próximo começaram a se apressar para sair antes da tempestade. Quando finalmente chegamos em casa, a tempestade estava sobre nós. A chuva era intensa, e os trovões e relâmpagos eram frequentes. Mas foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Paramos na garagem e imediatamente percebemos que a porta da garagem estava aberta. Meu pai presumiu que havia esquecido de fechá-la ou que o sensor havia falhado. No entanto, minha mãe tinha certeza de que a havia fechado ao sair. Nada parecia fora do comum, então entramos. Enquanto a chuva caía com ainda mais força, subi as escadas em direção ao meu quarto. No meio da escada, jurei ouvir algo se movendo no corredor. Rapidamente continuei, mas não encontrei nada lá. O que notei foi que as luzes do meu quarto estavam acesas. Isso foi muito estranho, pois eu sabia que não as tinha ligado e definitivamente não as teria deixado ligadas. Nesse momento, não tinha certeza do que pensar. Talvez tivesse esquecido das luzes ou algo estranho tivesse acontecido com a fiação. Eu estava um pouco assustado e fiquei no corredor antes de ir até a porta. Parado do lado de fora do meu quarto, ouvi atentamente para ter certeza de que era seguro antes de entrar. Alguns momentos de silêncio passaram antes de eu ouvir algo se arrastando, muito fraco e silencioso, como se fosse um pequeno roedor entre as caixas. Abri a porta, esperando ver um rato ou algo semelhante correndo, mas não vi nada à primeira vista. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Meu quarto parecia completamente normal e intocado. Geralmente, quando um animal entra na casa, há sinais claros de uma bagunça. Me ajoelhei e olhei embaixo da cama e no chão em busca de qualquer sinal de animal, mas, novamente, não havia nada. Levantei-me e sentei-me na cama, pensando em como tudo isso era estranho. Enquanto estava sentado lá, reunindo meus pensamentos, uma sombra rapidamente se moveu pela parte inferior da porta do meu quarto, vinda do corredor. Meu coração parou por um momento, apavorado, pois pude dizer pelo tamanho da sombra que era definitivamente uma pessoa. Levantei-me instantaneamente da cama, tentando pensar no que fazer, pois estava praticamente preso em meu quarto, a menos que quisesse correr o risco de ficar sem dinheiro. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para meu pai dizendo que havia outra pessoa lá em cima. Quase imediatamente, a mensagem ficou vermelha, e eu pude ouvi-lo subindo rapidamente as escadas. Fiquei nervoso ao lado da minha porta, ouvindo os passos se aproximarem, esperando que alguém saltasse sobre ele.
Depois de alguns segundos, ele abriu minha porta. Ele me olhou com preocupação, e eu rapidamente sussurrei o que tinha visto. Nós dois seguimos rapidamente pelo corredor e descemos as escadas. No final da escada, ouvimos um único baque alto vindo do andar de cima, seguido por passos fortes correndo pelo corredor. Corremos para a sala de estar, onde meu pai pegou um pequeno bastão que estava no chão. Os passos ficaram mais fortes, descendo rapidamente as escadas, seguidos pela porta da frente se abrindo. Viramos a esquina e olhamos para a porta aberta com um homem fugindo ao longe. Meu pai ligou para o 911, e eles chegaram quase 30 minutos depois, devido à localização remota da nossa casa. Conversaram com meus pais e fizeram algumas perguntas antes de sair. Até onde sei, eles nunca encontraram o cara. A ideia geral do porquê disso aconteceu foi porque alguém sabia que deveríamos sair de férias na manhã seguinte. Isso é bastante inquietante, pois significa que é muito provável que a pessoa que invadiu nossa casa seja alguém que conhecemos. Isso nos faz questionar quem são nossos verdadeiros amigos.